Nós, quando apresentamos a proposta de realização desta Assembleia, tínhamos o objetivo de suscitar esta discussão. Achámos que era o momento oportuno, tendo em conta que o orçamento consagrou, por proposta da CDU, uma verba de 400 mil euros para apoio ao movimento associativo e que a Câmara, e bem, trabalhou no sentido, creio que foi na última reunião, aprovar os princípios do funcionamento do Fundo para apoio ao movimento associativo e popular. E eu acho que nós temos que ter a humildade de dizer que estamos no início de um processo. E aquilo que devemos assumir hoje é que nós, Assembleia Municipal, não permitiremos que esta situação seja reversível e que isto agora constitua um ponto de viragem naquilo que é o relacionamento do município com o movimento associativo. Mas vamos aprender. Dizer que coletividades são subsídio-dependentes é dizer que as coletividades devemos medir apenas a tua atividade pela sustentabilidade contabilística. Mas as coletividades têm que ser vistas pela sua sustentabilidade. Podemos dizer económica, mas os economistas darão mais importância a esse termo, mas pela importância que a coletividade tem nesta coesão social e que não se mede em euros. Se uma coletividade consegue pegar num conjunto de jovens e pô-los a praticar a aprender teatro e a apresentar peças de teatro, isto tem um determinado valor que tem que ser medido, não em euros, mas tem que ser contabilizado, porque muitas vezes a coletividade até pode estar a dar prejuízo, mas está a dar esta oportunidade. Queria, em primeiro lugar, saudar a CDU por esta iniciativa, que é uma iniciativa feliz e que vem em linha com propostas que a CDU apresentou no âmbito do orçamento municipal e que foram acolhidas no respeito integral pelo Estatuto da Oposição. Naturalmente, fique claro, o apoio ao movimento associativo e o Fundo de Dinamização que foi criado não é a primeira iniciativa, não é a única iniciativa e certamente não fecha o ciclo das iniciativas que são necessárias para apoiar o movimento associativo popular. E nesse aspecto, tudo aquilo que está, quer nas moções que eu já li, quer nas intervenções dos senhores deputados, estaremos todos absolutamente de acordo. Vejamos porque é que nós lhe chamamos movimento associativo popular. Ao Sr. Deputado, eu já tentei explicar isto em reunião de executivo, mas vou tentar explicar novamente. Eu fui dirigente daquela que é provavelmente a mais representativa associação patronal na cidade do Porto, a Associação Comercial do Porto. Não creio que seja relativamente a essa associação ou a essas associações que nós precisamos de fazer um fundo. Elas poderão precisar de apoio, naturalmente, mas com certeza que não será por aqui. Também não estou a ver que as associações de índole política ou maçónica devam ser apoiadas por este fundo. Portanto, podemos arranjar outro nome, mas eu acho que todos nós sabemos quem queremos apoiar. Portanto, não me parece. Podemos arranjar outro nome. Se não gosta do nome popular, eu gosto, mas eu não vejo muito bem que outro nome lhe devemos de arranjar. Estou disponível para alterar a nomenclatura. Sei exatamente as associações que pretendo atingir e sei também aquelas associações que não precisam deste tipo de apoio. Como não precisam, por exemplo, as IPSS, porque essas têm outro tipo de apoio e têm outro tipo de estrutura. Posso lembrar que recentemente foram tomadas medidas relativamente a benefícios fiscais para as associações de moradores, foi aprovado, o que é muito relevante e muito justo. Posso lembrar aquilo que é feito em termos da cultura em expansão, em que envolve variadíssimas associações. Posso lembrar apoios que foram dados pontualmente para contratos de programa com associações, como a Cooperativa Árvore, apenas para recordar algumas coisas têm sido feitas, como é notório, e creio que sabem, os apoios que através da Domus Social foram dados nos últimos anos a algumas associações relevantes. Nos últimos 2 anos foram dadas 252 mil euros para um conjunto de entidades que conhecem, como por exemplo o Sporting Clube São Vítor, apenas para dar um exemplo de um dos valores mais relevantes, do Futebol Clube do Cerco, e portanto tem havido de facto um conjunto de atividades pertinentes que têm servido para apoiar o movimento associativo. O que isto não tem sido feito é de uma forma ordenada, e é isso que este fundo que nós pretendemos criar, de alguma maneira vai ajudar a resolver.
nós conseguimos identificar, e não vou aqui listar para não vos cansar, 26 associações recreativas, culturais e desportivas e outras, num total de 45 que se encontram sediadas ou desenvolvem atividades e respostas sociais em espaços cedidos pela Domus Social. Para terem uma ideia de que há, de facto, equipamentos municipais que estão cedidos a estas associações. Identificam-se ainda outras cedências que revestem um enorme contributo social, designadamente no apoio a famílias e públicos particularmente vulneráveis, ao nível de acompanhamento a famílias que revelam particular vulnerabilidade social, a nível da deficiência, acompanhamento de crianças e jovens, etc. Também não os vou cansar, mas são um conjunto muito grande de entidades que hoje beneficiam de equipamentos municipais escassos, mas existem. Queria também dizer que, relativamente ao desporto e à capacitação, duas áreas que aqui foram faladas, seria também importante recordar, e aqui já foi referenciado, o trabalho feito entre a Porto Lazer com as associações, clubes e coletividades da cidade. Nós temos, neste momento, para terem uma ideia, um total de 4.777 atletas, cujo valor total das inscrições em 2018 foi de 106 mil euros e que a Porto Lazer, portanto a Câmara Municipal, através da Porto Lazer, contribui em 50%. E vai continuar independentemente deste fundo. E poderia falar também num projeto muito interessante que tem sido desenvolvido a nível dos apoios de serviços de contabilidade e, nomeadamente, um programa chamado Capacita Desporto, que a Porto Lazer desenvolveu em 2016, em que aquilo que é feito é a qualificação e a qualificação das organizações e das pessoas, tendo em vista a melhoria da sua gestão e funcionamento, o aumento da sua qualidade e capacidade técnica, tornando-as mais capazes, eficientes, autónomas e sustentáveis. No âmbito deste programa, em 2018, foram beneficiadas um total de 42 entidades desportivas, portanto estamos a falar de pequenos clubes, representando um valor de apoio na ordem dos 27 mil euros. Há também um conjunto de parcerias com 6 entidades, com a Associação das Coletividades do Concelho do Porto, com a Federação das Associações Juvenis do Distrito do Porto, com a Federação das Coletividades do Distrito do Porto, com a Federação Nacional das Associações Juvenis. O protocolo celebrado, por exemplo, com a Associação dos Inquilinos, pela Câmara Municipal, que permite que inquilinos em situações de risco possam recorrer a essa associação, sem para isso terem que pagar alguma coisa, tem um duplo benefício. Por um lado, apoia essa associação, capacita também essa associação e fornece um serviço aos inquilinos da cidade do Porto que a Câmara Municipal do Porto dificilmente poderia prestar. No futuro, provavelmente já no próximo ano, que fossem também que alguma desta estrutura pudesse ser dinamizada através das juntas de freguesia. Esta é uma área, de facto, naturalmente o município terá que disponibilizar essas verbas, mas seria muito importante que os senhores e os executivos das juntas de freguesia começassem a pensar como é que se pode chegar mais depressa ao terreno, porque certamente que têm, pela proximidade, uma maior capacidade para compreender quais são as associações que melhor respondem àquilo que são os desígnios da população. Porque aquilo que nós não podemos criar é atirar dinheiro para criar associações artificiais. Nós isso não podemos fazer. O movimento associativo da cidade do Porto teve na sua época áurea entre os anos de 1974 a 2001. Se antes do 25 de Abril soube resistir à ditadura, depois passou a ter uma contribuição de grande importância para a consolidação da democracia. Com a chegada à presidência da Câmara do Porto da coligação PSD-CDS, o movimento associativo sofreu um desaire devastador que ameaçou a sua vitalidade. Sem apoios do município, além de outras dificuldades experienciadas, o movimento associativo entra em crise, tornando inevitável uma continuada redução de atividades culturais, desportivas e sociais. Muitas associações fecharam as portas e até as juntas de freguesia deixaram de poder apoiar como vinham fazendo, dado que as suas disponibilidades por efeito foram também afetadas. O apoio ao associativismo
foi substituído pelo discurso demagógico contra a subsidiodependência, fechando os olhos ao trabalho inestimável que as associações fazem em prol do desporto, da cultura e da proteção social, muitas vezes substituindo-se às autarquias e ao Estado Central. Chegados a 2014, com uma nova maioria na Câmara, notou-se uma mudança de paradigma, um entendimento diferente do associativismo e do seu papel na cidade e na sociedade. Muitas vezes substituindo, como já foi aqui falado, funções sociais do Estado, as coletividades contribuem inequivocamente para o desenvolvimento do espaço geográfico e social em que estão inseridas e têm que ser tidas em consideração quando as políticas estão a ser discutidas para esse mesmo espaço geográfico e social. Funcionam como espaços de partilha, de construção, de solidariedade, combatem as desigualdades sociais, constroem uma sociedade mais inclusiva e são garante de direitos e deveres culturais constitucionalmente consagrados de todas as cidadãs e cidadãos. No nosso entender, os 400 mil euros que constam no orçamento para este ano são um bom princípio, mas não esgota o que há a fazer em prol do movimento associativo popular. Esperamos, aliás, que este apoio não se converta, e partimos do princípio que estamos todos juntos nisto, num concurso de ideias em que as coletividades passam a concorrer entre si, mas que seja de facto uma forma de acompanhar em relação de proximidade a vida das coletividades da cidade. Acreditamos também que este fundo que irá ser disponibilizado deve ter critérios e até fatores de valoração como o impacto social e ambiental, o espírito comunitário e até interassociativo, priorizando aquelas que são as pequenas e médias associações, chamemos-lhe assim, que não têm outros fundos. Tendo em conta a importância de que se revestem as associações, a importância esta social, cultural, ambiental, política e económica, sendo no fundo um sustentáculo, até consideramos e usamos esta expressão, para a construção de solidariedades, e tendo em conta também que têm de facto emergido e estão a emergir outros movimentos sociais noutras áreas de atuação, parece-nos que é essencial que o Executivo Municipal tenha em conta precisamente estas áreas emergentes e que possa, no seu apoio ao associativismo, ter em conta este critério da transversalidade e assim poder abranger todas as temáticas que, obviamente, contribuem para um desenvolvimento sustentável do tecido social. Penso que, de forma genérica, estaremos todos de acordo com a importância do associativismo, particularmente no Concelho do Porto. Dizer que nós somos, há muito tempo, contra a subsidiodependência e a política do cheque. Aquilo que nós defendemos para as associações é o apoio à atividade, às iniciativas, aos projetos, àquilo que é a sua dinâmica. E mesmo aquelas associações que têm como âmbito o mero convívio dos seus associados, este apoio deve ser feito e sempre enquadrado de acordo com aquilo que é a estrita legalidade de cada uma destas associações. A realidade é que são poucas as associações que na cidade do Porto ainda mantêm estatuto de utilidade pública, o que nos deve fazer pensar.